Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui em Splash para conferirmos o terceiro episódio da série Only Murders in the Building, na Star Plus. Oh, that's really sweet. The echoes help me hear my pitch, and if I need to adjust my embouchure. Of course, Mabel. The embouchure is a mouth position. Pois bem, pessoal, mais uma vez temos a continuidade das investigações desses três detetives meia-boca que temos aqui nessa série. Sim, eles estão avançando, ou talvez não, né? Porque podemos começar a fazer algumas críticas a respeito da série em si a partir desse terceiro episódio, ou seja, acumulando os três primeiros, né? Sim, temos uma questão que talvez a série já esteja apresentando uma certa enrolação. As coisas demoram a acontecer. Por exemplo, se você prestar atenção, praticamente nós temos, bom, de novo, contando mais uma vez um pedaço da história do Oliver, todo o seu fracasso. Bom, e temos que, na verdade, um estopim para eles saírem da sua posição meio parada na investigação, exatamente porque Oliver tem aquele insight, né? Ele começa a ter aquela imaginação a respeito de um musical, né, que ele está fazendo com os vizinhos, literalmente, né? O foco desse episódio são os vizinhos, né? Analisar a personalidade deles, seus comportamentos e tentar dali descobrir algum suspeito principal, talvez. E sim, no caso, ele acaba focando no Howard, que é o dono da gatinha falecida. Acontece que justamente no seu devaneio ali, imaginando o tal musical, que ele tem a ideia de ser o Howard o principal suspeito. Mas peraí, no episódio anterior, quando eles entraram lá na casa do Tim e viram que as patinhas da gata Evelyn estavam por lá, patinhas pegadas de sangue, né? Eles imediatamente já sacaram que pela gata estar ali e a gata era considerada enxerida pelo Tim, e meio que já sabiam no episódio anterior que Howard podia ser um bom suspeito, ou seja, ele teria um motivo para se vingar do Tim matando, já que vamos colocar que talvez tenha sido ele que matou a sua gata. Essa suspeita já existia antigamente. Por que agora ela passou a ser oficial? Ou seja, foi uma enrolação do texto, com certeza. Se perdeu muito tempo. Aliás, aquela cena do devaneio, do musical, exatamente, isso vai variar de pessoa a pessoa. Para mim, eu não gostei da cena. Uma cena que dura 3 minutos me pareceu para lá de 15. Eu fui conferir, caramba, como aquela cena foi demorada. Mas ela é até curta. O problema é que o tom dela é meio completamente exagerado. Aliás, falando em exageros, a série já apresenta esse tipo também de, vou colocar, truque narrativo. Aliás, eu esqueci de comentar no episódio passado, justamente quando tivemos aquele momento de conversa entre Mabel e o Tim já falecido, ou seja, ela estava fazendo uma certa projeção, uma cena típica de culpa, né? Quando o personagem tem culpa, muitos roteiristas usam esse truque de ele conversar com seu, entre aspas, fantasma. É basicamente isso que aconteceu com a Mabel no episódio passado. Aquilo, também eu não curti aquele tipo de cena, porque eu não gosto desse recurso que é utilizado em várias séries de investigação, séries policiais e por aí vai. Quanto talvez fosse melhor uma série de horror, né? Mas enfim, é um recurso que eu não gosto. Eu acho um recurso preguiçoso, porque você não consegue falar o pensamento do personagem, então você se vale da vítima, né? Do fantasma da vítima, seja o personagem em si, o protagonista, sendo culpado ou não da morte daquela respectiva pessoa. Mas tudo gira geralmente em torno da culpa, né? A culpa do protagonista, e se usa esse recurso de projetar um fantasminha, exatamente a vítima. É um recurso pobre. Bom, na verdade, por que a série usou esse truque? Porque a série ela se vale em todo episódio de alguma coisa um pouquinho fora da realidade. Se a gente puxar pela memória, algo que eu já tinha esquecido, eu só lembrei agora há pouco, antes de ligar a câmera praticamente, não lembrei durante esse episódio aqui. Mas lá no episódio de estreia, tinha exatamente aquele lance aquela fixação também do Oliver a respeito daquele sujeito que sobe uma escada e depois, quando ele consegue o seu êxito, ele consegue se projetar para fora e voltar para a própria escada, né? O loop infinito. Isso serviu de motivação para os três personagens principais aqui da série, deles irem adiante com o processo de investigação desse crime. Ou seja, eles encontraram um sentido da vida, basicamente, ao criar o podcast investigativo. Mas justamente aquela cena onde tínhamos exatamente esse momento, onde, por exemplo, o Oliver, né, ele caía lá da escada da casa do seu filho,
Ele batia na grama, pum, e voltava. Por sua vez, o Charles fazia isso com um omelete, né, que ele tentava repetir e não conseguia fazer. E no caso da Mabel, era o anel lá de noivado do Tim, que ele ia dar, sabe-se lá para quem, que volta para a mão dela. Ou seja, aquele momento foi completamente fantasioso. E soou estranho. Eu até esqueci de comentar também lá, né? Acho que eu comentei ou não comentei, enfim, mas esqueci. Tanto que eu só lembrei agora há pouco, né? Ou seja, os 3 episódios, eles apresentam um elemento um pouquinho fora da realidade, ou muito fora da realidade, né? Com certeza, este daqui foi talvez o pior de todos, porque foi mal empregado, com certeza. Se no outro anterior tinha justificativa, que era a projeção do pensamento da Mabel, aqui foi só para encher linguiça mesmo, porque primeiro ele já tinha uma ideia de investigar o Howard. Não precisava o Oliver usar esse recurso de se imaginar fazendo um novo musical para ele poder ter a ideia e ser ele, né, o cara que diz, não, nós temos um principal suspeito, que é o Howard. Não, né? A ideia já estava embutida na cabeça dos 3, inclusive. Por isso que foi um exagero. Claro, essa cena tem a ver com o mote também desse episódio de focar de novo na história do Oliver, onde, na abertura do episódio, temos uma cena do passado, lá em 2005, onde ele tem lá a produção do seu Splash musical, né? Que foi um belo de um fracasso, e claro, né, resultou num belo de um acidente, onde pessoas, os bailarinos quase morreram quando caíram lá no fosso d'água e não tinha lá muita água. Cara, que mancada. Eu achava que realmente ia ter alguma morte ali. O que dá para começar a suspeitar também de algumas coisas, né? Será que algumas mancadas do passado estão presentes nessa série de assassinatos que estão acontecendo por aqui no prédio? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Uma coisa a se descobrir. Ou seja, não é só a Mabel que tem uma coisa conectada com o Tim. Talvez o próprio Oliver e o Charles também. Aliás, por que não se desenvolveu ainda a história do Charles, né? Tirando aquela coisa lá justamente daquela fala, né, que ele disse para Mabel, né, sobre a sua família, que também estava reproduzida numa dos episódios de sua série, né, do Detetive Braco, né, não se falou muito dele, né. E é curioso, né, o Steve Martin é o produtor aqui da série, escreveu o roteiro e é sempre bom quando o protagonista, o produtor, né, ele não coloca para si os melhores personagens, ele ficou um personagem um pouco secundário e quase não ganha muito destaque logo de cara. É bacana quando a estrela não sobe a cabeça do produtor, né? Pelo menos isso acontece por aqui. Mas que eu tô curioso, né? Aliás, falando nele, né? Que coisa bizarra que foi aquele negócio, né, de sangrar o nariz quando ele entra em ansiedade. Me lembrei até do filme do Mel Brooks, né, comédia, né? Alta ansiedade, né? Ou seja, foi um ataque de ansiedade, né? Ele não consegue se relacionar com as pessoas. Claro, essa coisa que os 3 personagens são completamente solitários já existe desde o primeiro episódio da série, mas ainda falta explorar exatamente quem é Charles, essa figura também bastante da esquisita. Falando em esquisito, né? Aquela cena também do Oliver, meio no seu musical imaginário ali, completamente exagerada, tem umas coisas que eu não entendi, para falar a verdade. Por que que 2 personagens, tanto o psicólogo quanto o Howard, foram colocados ali no chorus line, né, do teste? Por que que eles foram colocados como gays? Eu não entendi. Bom, o próprio Oliver, né? Eu não tenho a certeza exatamente se ele é um personagem gay, ele é completamente afetado, isso a gente sabe desde o início. Mas também sabemos que ele tem um filho, porém o filho tem a pele negra, ou seja, podia ser um filho adotado, que ele criou, claro, como pai, não importa a sua sexualidade, porque, inclusive agora, né, encontramos a mãe dele aqui presente justamente naquela cena anterior, né, que... Como é o nome dela? Mônica? Não. Fugiu o nome dela. Mas, então ela é a mãe lá do rapaz, mas será que também ele não é o pai? É uma coisa meio esquisita, né? A se explorar também, né? Gozado, né? O Oliver vai ser mais desenvolvido, parece que os outros 2 personagens, tanto o Charles quanto a Mabel, né? Mas tudo bem, é um personagem também divertido, né? Aliás, falando em diversão também, né? Eu não achei divertido justamente aquela cena, então, do musical. Principalmente porque tive a minha percepção de tempo que parecia que aquilo ali estava durando 15 minutos, né? Sendo que o episódio tem 35, né? Ou seja, pesou demais pra mim e realmente é uma coisa que, como já aconteceu nos 3 primeiros, acho que todo episódio vai acontecer uma fuga da realidade nessas coisas básicas que a gente já viu, né? Aquela coisa lá do primeiro episódio da escada, do cara caindo e voltando, né? Na visão do fantasma da Mabel,
episódio anterior, ou o Oliver viajando na maionese, né? Mas enfim, eles vão investigar a fase lá, então a prospecção como suspeito, né? Eles vão fazer a gravação lá, se borrando de medo, tanto o Charles quanto a Mabel. E dali resultou uma cena super engraçada que eu ri horrores, que foi exatamente o gato morto dentro da geladeira. E o Charles quebrando a pata justamente do pobre da Evelyn, né? Do pobre do animal, né? A Evelyn ficou sem a patinha. E também ali se tem a confirmação de que o Howard suspeita que a gata foi envenenada pelo Tim. Coisa que eles talvez possam fazer porque o Charles ficou com a patinha da Evelyn, né? Mas eu acho que é uma cena sensacional, aquela comédia típica do humor do Steve Martin. Para quem já viu filmes dele, sabe que ali ele estava no seu ambiente mais feliz de trabalho, digamos assim. Uma cena para ele mesmo. E claro, ainda continua aquelas cutucadas entre Charles e Mabel, que sempre resulta também em umas piadas interessantes, mas é aquela coisa, se você não curte esse tipo de humor, vai passar batido. E falando nesse tipo de humor e passar batido, né? A cena do Oliver lá, do musical, foi completamente exagerada. Eu tenho certeza que essa percepção de ter sido muito mais arrastado do que realmente foi, ter durado 15, quando na verdade foi de apenas 3 minutos, eu acho que fez muitas pessoas desistirem da série aqui nesse terceiro episódio, justamente por causa daquela cena quase sem sentido, porque na verdade você pode falar, ah não, a gente está se divertindo com aqueles personagens malucos, os personagens secundários, só que ali não são eles, é uma projeção do Oliver, tanto que eu comentei, né, 2 deles foram colocados como gays. Pra quê? Não dá para entender. Claro, uma projeção de si mesmo? Pode ser que sim, pode ser que não. E ali também tinha aquela... Aliás, voltou depois a própria cena, ou seja, foi mais do que 3 minutos, né? Exagero completo. Ah, e também tinha uma certa homenagem também para o coreógrafo Bob Fosse, né? Que estava lá com o Oliver, né? Estava lá ajoelhado ao chão, com um chapéuzinho. Acho que foi uma homenagem para ele, com certeza. Assim, outra coisa importante que aconteceu ali é que o Oliver tentou vender lá o seu quadro, né, do pôster, né, da peça, que foi um completo fracasso, mas aí o Charles convenceu ele, não, você tem que acreditar em você, ou seja, todos os personagens ali, os 3 principais, né, eles vão se ajudando mutuamente, o que é bem interessante também, mesmo que Mabel fique fazendo uma certa investigação paralela, né, ela até achou uma coisa curiosa lá, que foi um bilhetinho de uma certa data, mas não dá para entender direito aquilo exatamente do que se trata. Ela pegou o celular dela, eu não entendi porque que ela pegou o celular e comparou com aquela informação que tinha no papel, uma coisa meio obscura demais, para falar a verdade, né? O mistério da série também está atrapalhando um pouco. E falando em mistério, uma coisa que eu notei lá no primeiro episódio, que eu percebi que não foi desenvolvido na abertura da série, e muito menos no segundo episódio, apareceu aqui finalmente. É que Charles diz, né, que ele viu durante o momento de poucos minutos depois que Tim foi assassinado, que teve aquele toque do alarme de incêndio, onde todo mundo desceu as escadarias do Argônia. E ele viu um sujeito no sentido contrário, justamente com uma camiseta, um moletom daquelas pintadas, né, pela própria pessoa. E ele coloca lá no quadro de investigação. Finalmente apareceu esse dado super importante que só ficou para nós, espectadores, no primeiro episódio. Uma coisa curiosa. Como também naquele detalhe da tatuagem de baleia que está na Mabel e depois também apareceu no ombro da Zoe. Coisa que também só nós, espectadores, percebemos, e por enquanto também esse detalhe da baleia tatuada não foi ainda mencionado. Acho que só quando ela realmente abriu o jogo que ela conhecia Tim é que isso vai vir à tona. Sim, é bacana uma série de mistério guardar algumas coisas só para nós que estamos assistindo, mas às vezes fica naquela situação também de caramba, eu até esqueci que eu sabia disso, que foi o caso. Já tinha esquecido também da história do sujeito na contramão ali nas escadas. Mas por que só agora? Mas no fundo aí você pensa, a investigação deles para com o Howard não funcionou porque eles ficaram com aquela ideia, ou pelo menos ele vendeu, né, que ele tem medo de sangue, ele até desmaia quando vê sangue, né, que foi justamente quando na crise de ansiedade lá do Charles começou a vazar sangue do nariz dele por causa que ele encontrou aquela mulher no elevador e meio que ficou chavecando ela, né? Isso também lembra muito os animes, né? Quando os garotos ficam meio não, completamente, né, excitados pelas garotas, eles sangram pelo nariz, né? Só para não dizer que eles estão... Enfim, o que vale é que ali foi vendido que então ele não poderia ser um assassino, porque se ele tem
medo, né, desmaia ao ver sangue, ele teria desmaiado quando teria matado o Tim, né? Mas o Charles disse, olha, eu acho que ele está mentindo a respeito disso. A Mabel acreditou, mas a principal linha investigativa foi para o espaço. Será que foi isso que aconteceu? Mas também, para fechar o episódio, aí tivemos a presença ilustre do cantor, pois é, Sting, né, morando também no Arcônia, e o Charles o encontra no elevador, né? Claro, já havia aparecido lá no quadro também de Suspeitos, né? Que foi uma foto do Charles, mas foi uma piada lá, né? Mas foi curioso, né? Ele realmente aparecer ali como ele mesmo, entre aspas. Claro, é um Sting ficcional, né? Ele não é chato daquele jeito que odeia cachorros, eu acho. O que vale, né? E depois daquela cena que meio que ele declarou que não gostava lá da cachorrinha, a Winnie, né? Do Oliver. Logo em seguida, a cachorra está lá deitada, aparentemente, talvez envenenada, né? Porque tinha aquele pozinho ali no ossinho dela. E claro, isso acontece porque antes, na porta do apartamento do Oliver, que ele sempre deixa a porta aberta, a gente já tinha essa informação antes, tá lá o bilhetinho, né? Acabe com o podcast ou eu acabo com você. Uma bela de uma ameaça. E claro, aí que ele encontrou a cachorrinha lá toda meio... Acho que ela não está morta não, talvez tenha sido um mal entendido, digamos assim. E é curioso, né? Dando uma olhada no título do próximo episódio, ele é chamado de The Sting. Pois é, será que o cantor vai aparecer de novo? Aliás, ele fecha o episódio cantando lá no teatro, aquele mesmo teatro onde, de uma forma imaginária, o Oliver estava fazendo a sua seleção de atores ali para o seu musical. Outra coisinha também, um pouquinho fora da realidade. Vamos ver como é que o negócio vai continuar. Enfim, esse episódio aqui, como eu disse, eu me diverti bastante naquela cena do gato morto na geladeira, foi sensacional. Algumas piadas aqui a colar que funcionam, principalmente de Charles com Mabel. As coisas com Oliver, sim, também são engraçadas no contexto geral, também faz a gente se divertir um pouco. Mas o tom de leveza da série é um pouquinho estranho, a gente não consegue captar direito que é um produto que é mais para a gente se divertir pela graça do que pela investigação em si do assassinato, porque ele vai sendo levado assim bem lentamente, não é quase uma série de investigação, com certeza. E eu pensava assim que seria muito mais. Até depois, eu tinha comentado no primeiro episódio, né, que eu tinha deixado a série de lado, assim, não tinha me importado com ela, mas quando eu percebi que era uma série de mistério, eu falei, não, vamos ver e vamos colocar aqui no Mantado Nerd. Mas às vezes já estou começando a me arrepender um pouco, mas de qualquer forma ainda gosto do produto, dá para desenvolver, mas ainda só estamos no terceiro episódio. Embora, como eu disse, eu tenho certeza que muita gente abandonou a série aqui por causa desse episódio, porque ele está uma certa descendente. Precisa ficar mais agitada a série. Tudo bem, não é uma série de ação, tem dois velhacos protagonistas, uma jovem misteriosa demais, que não fala quase nada, isso atrapalha muito, mas ainda confio na série com certeza. E portanto aqui, para esse terceiro episódio, eu atribuo, estou na dúvida, acho que eu vou colocar 4 asteriscos. Quase 3,5. Acho que só não dou 3,5 porque a cena do gato foi sensacional. Me diverti muito. É isso.